Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de continuar falando sobre o tema futebol. Hoje, Brasil 1-0 na Suíça, primeira vez que o Brasil vence a Suíça em uma Copa do Mundo. Adversário difícil, havíamos em duas oportunidades empatado com a Suíça e hoje, pela primeira vez, vencemos a Suíça em uma Copa do Mundo. E agora estamos tendo, está acontecendo o jogo entre Portugal e Uruguai. Parece que as duas seleções venceram na primeira partida e agora a classificação está sendo bem encaminhada, por Portugal com um gol de Cristiano Ronaldo. Mas eu gostaria de dar continuidade ao tema futebol e hoje eu gostaria de falar de um arquétipo ou de um suposto arquétipo. Não quero aqui definir os misticismos em torno do arquétipo. Há quem questione os arquétipos, sobretudo os ateus, céticos e agnósticos. Mas eu gostaria de falar de um arquétipo. O que seria um arquétipo? O arquétipo seria uma espécie de forma ou de forma basilar que acaba sendo absorvida por consciências em vários lugares do mundo. Quem falou muito sobre arquétipo foi Jung, para falar sobre esses valores do inconsciente coletivo. Vou dar mais um exemplo de arquétipo muito presente aqui no Brasil, a partir do trabalho de uma pessoa que trabalhava com doentes mentais, Nise da Silveira, uma especialista que trabalhou aqui no Brasil com o que nós chamamos de terapia ocupacional. Então, Nise da Silveira incluiu a arte no tratamento com pessoas que precisavam de atendimentos psiquiátricos, e aquilo gerou tantos resultados que o próprio Jung chegou a fazer comentários sobre o trabalho de Nise da Silveira. E aquelas pessoas internadas com problemas supostamente mentais faziam trabalhos de obra de arte muito parecido ou muito similares ou muito análogos a certas formas encontradas e tratadas como formas arquetípicas no mundo todo. Aprofundando mais o significado, o sentido da palavra arquétipo, existe uma palavra grega, de onde vem, que tem o radical da palavra arquétipo, é arqué. Arqué por exemplo, os primeiros filósofos estavam em busca da arqué da physis, do começo ou do princípio da natureza. Então Tales de Mileto falou que era água, Anaximandro de Mileto diz que tudo vinha do apeiron, ou seja, do ilimitado, e para o apeiron retorna. Anaxímenes de Mileto diz que é a água, ou seja, o arquétipo, a base da realidade. Para cada um dos filósofos era um elemento diferente da natureza, através do qual cada um dizia que tudo é um. E se tudo é um, ou tudo é água, ou tudo é ar, etc. e etc. E no texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 1, João diz: em arqué, em hologos, no princípio ou no começo era o logos. Ou seja,
o verbo na tradução que chegou para nós. E esse logos seria o princípio, o arquétipo, a arqué de todas as coisas. Esse logos e esse arqué seria, e essa arqué seria Cristo. Então, existe essa abordagem psicanalítica, inclusive, de que existem formas que a nossa consciência absorve, que são formas elementares, essenciais, que a nossa consciência dialoga. Evidentemente que isso é utilizado por várias veias místicas da própria formação de grupos psicanalíticos, de grupos espiritualistas. Muitos trabalham no entorno desse arqué. Mas, de fato, aquelas pessoas que precisavam de tratamento, ao se relacionar com a arte, realizavam, desenhavam, pintavam figuras muito parecidas com figuras arquetípicas tratadas, reconhecidas em vários lugares do mundo, do planeta. Mas como? Se eles eram loucos? Como se eles eram doentes mentais? Como se eles eram pessoas que precisavam de tratamento? Como se eles não tinham consciência? E muitas dessas pessoas que fizeram parte das terapias ocupacionais orientadas por Nise da Silveira, muitos deles se tornaram artistas de renome internacional. E até hoje nós temos, a partir desse trabalho de Nise da Silveira, pessoas sendo formadas e reconhecidas internacionalmente como artistas de renome. E dentro desse arquétipo, uma vez que nós estamos dentro de uma Copa do Mundo, eu gostaria de falar da bola, porque a bola é uma esfera. E como forma e como símbolo arquetípico, não deixa de ter os seus significados, os seus sentidos. Vou usar aqui um exemplo aparentemente esdrúxulo, mas que com certeza tem as suas razões. Nós brasileiros e os homens brasileiros gostam muito de apreciar formas femininas onde as curvas prevalecem. Qual homem brasileiro, sobretudo os héteros, né? Mas talvez não apenas os héteros, talvez isso seja até um preconceito, não considera um bumbum feminino, uma forma arredondada. E o homem brasileiro, ele aprecia os quadris que se alongam, os quadris largos, os seios robustos, os seios avantajados, ou seja, as curvas nos atraem. Agora, as curvas que nos atraem talvez também porque alguma relação com a curvatura, alguma relação arquetípica ou não com essas curvas nós temos. Aliás, o grande arquiteto da história brasileira, Oscar Niemeyer, onde as curvas são muito apreciadas no seu trabalho, uma das inspirações é a mulher. São as curvaturas femininas. E isso, na própria obra de arte, na história da arte, aqui no Brasil, essa curvatura feminina, ela é
ela orienta muitos trabalhos de obra de arte. Por exemplo, o Cristo Redentor, as mãos do Cristo são femininas. Se nós olharmos para as curvaturas da mão do Cristo, elas têm um contorno onde parece que nós conseguimos observar até um certo tecido adiposo no entorno daquelas mãos. Então aqui no Brasil nós temos esse apreço pela curva, onde a obra de arte apresenta esse nosso apreço pela curva, e isso pode ser analogicamente considerado uma maneira, uma forma arquetípica, guardadas as devidas proporções, e isso faz com que nós sejamos apreciadores de belas bundas, de belos seios robustos. Não sei até que ponto existem orientações espiritualistas nisso, mas é um fato. As curvaturas, os bumbuns nos atraem. Nos atraem e, curiosamente, os bumbuns, as bundas, os seios avantajados e os quadris avantajados parece ser muito produto também da mestiçagem. Da mestiçagem, né? Parece que quem transfere o bumbum para cá é a negra. Ou seja, essa mistura de raças parece que propicia essa aparição dessas curvaturas. E voltando ao tema, como estamos numa Copa do Mundo, talvez isso explique alguma maneira de nós nos relacionarmos com essa forma esférica chamada bola. Evidentemente que seria muito simplista da minha parte dizer que essa maneira de nos relacionarmos com essas curvaturas, onde a bola aparece como elemento supostamente arquetípico, fosse uma coisa só brasileira. Não, há representações latinas dessa apreciação. Há lugares do mundo onde o que é mais apreciado são os seios, como nos Estados Unidos, talvez não em todos os lugares, mas há essa orientação onde os Estados Unidos apreciam mais os seios. Curiosamente, quando a gente caminha pela Europa, a gente não vê nas mulheres europeias essa curvatura avantajada tão popularizada como a gente vê aqui em relação às mulheres com aquele perfil mais europeu. Elas são mais retilíneas, mais longilíneas. Mas quando a mestiçagem começa a aparecer, as curvas começam a se salientar. Então, como estamos em Copa do Mundo, poderia até falar aqui de outras formas supostamente arquetípicas, mas como estamos em Copa do Mundo, eu falo da bola. Como estamos em Copa do Mundo, eu falo do peito, dos seios. Como estamos em Copa do Mundo, eu falo da bunda. Grande preferência nacional. Há também um outro autor, Peter Sloterdijk, ou Sloterdijk, que ao falar sobre as nossas orientações de organização da vida, ele fala muito da maneira como nós nos organizamos em torno de aparências intrauterinas, placentárias, ou seja, estamos sempre à procura do retorno à placenta, ou seja, aos interiores da nossa relação diádica
com a mãe. Porque na placenta, ou seja, no interior do ventre materno, tínhamos ali uma relação diádica, não dual, não dualista, mas ele chama de diádica. E essa relação diádica com a realidade é uma espécie de tentativa de retorno à placenta. Então, criamos várias formas, criamos várias esferas placentárias para nos protegermos socialmente. E essas formas placentárias de organização da vida e da sociedade seriam diádicas e, repito, placentárias. As primeiras sociedades, por exemplo, ao invés de se organizar como nós nos organizamos em quadras nas cidades, as nossas cidades são orientadas através de quadras. Ou seja, são como se nós fôssemos pessoas que nos organizássemos em quadrados. Quadradamente e enquadrados na cidade, né? Quando chegamos em qualquer cidade grande, percebemos que as ruas e esquinas que se cruzam em várias quadras organizadas. Mas as populações primitivas se organizavam em torno de esferas, né? As tribos primitivas tinham, na sua grande maioria, pelo que eu posso perceber, esse apreço pela esfera, pela curva. É como se uma realidade placentária nos orientasse em torno dessa forma esférica, que nós também percebemos nesse suposto arquétipo que é a bola. E talvez, e eu penso que existam muitas formas de falarmos sobre isso, esse apreço do mundo pelo futebol, porque todos paramos para olhar para a bola, para uma esfera, que é a bola. E o esporte mais popular do planeta nos reúne em torno da esfera, nos reúne em torno da bola, nos orienta em torno de uma forma aparentemente placentárias. É como se nós estivéssemos todos apreciando a placenta naquele momento. Então, né? Há por aí muitos concursos de bumbuns. O bumbum mais lindo do país, né? Ou seja, e como isso nos chama a atenção, como essa forma placentária nos chama a atenção. E sempre quando a gente vê isso nas redes sociais, sempre existe muito um elemento latino e um elemento mestiço orientando esses concursos. Gosto muito, né, desses concursos de bumbuns, esses concursos de bundas, né? A bunda me atrai e nos atrai, e isso é muito bom. É isso aí. Viva a bola! Viva a bunda! Né? Estamos em uma Copa do Mundo. É isso aí. Todos os dias temos aqui vídeos, né? De vez em quando a gente fala de um assunto aparentemente exótico, mas é importante estar atento, né? Porque às vezes eu coloco algumas coisas mais ou menos exóticas nos títulos, as pessoas, né? Para de falar de pornografia! Calma, meu filho, calma. Vê o vídeo, veja o vídeo primeiro. Aqui nós não estamos falando de pornografia, estamos falando de filosofia. Até que rima, né? Pornografia, filosofia. E ainda que tivéssemos a filosofia também faz análises curiosas em torno da pornografia. Byung-Chul Han fala muito sobre isso também, sobre a sociedade onde nós estamos pornograficamente expostos.
Então é isso aí, voltamos em uma outra oportunidade falando sobre o tema Copa do Mundo. Hoje falamos sobre a Copa do Mundo e os seus arquétipos esféricos transmitidos e orientados através da bola. Comparamos isso com a maneira de apreciarmos as curvaturas no mundo, inclusive a apreciação da bunda que nos é tão familiar. É isso aí, voltamos em uma próxima oportunidade, ok, galera? Vocês são do coração.